o ator que se recusou a comparecer ao funeral de John Wayne. Agora sabemos o motivo do nascimento de Lee Van Cleef. Clarence Leroy Van Cleef Jr. nasceu em 9 de janeiro de 1925 em Somerville, Nova Jersey. Ele veio de origens humildes. Era de ascendência holandesa e cresceu durante a Grande Depressão, uma época que moldou sua natureza disciplinada e resiliente. Antes de Hollywood sequer notá-lo, Van Cleef serviu honrosamente na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ingressar na equipe de elite de demolição subaquática, precursora dos SEALs da Marinha. Esse serviço perigoso e exigente incutiu nele uma resistência e um estoicismo que mais tarde definiriam sua persona nas telas. Poucos vilões de cinema poderiam reivindicar tamanha bravura na vida real, nos bastidores. Após a guerra, Van Cleef estudou atuação e começou a se apresentar no teatro e nas primeiras produções televisivas. Hollywood logo o descobriu, mas não para papéis de protagonista. Seus traços faciais marcantes, físico esguio e olhar intenso o diferenciavam em uma época em que os estúdios preferiam heróis de queixo quadrado e beleza convencional. Em vez disso, ele encontrou trabalho constante interpretando pistoleiros, capangas e soldados durões. Papéis que, embora pequenos, eram inesquecíveis. Suas primeiras aparições no cinema incluíram clássicos como Matar ou Morrer, High Noon, de 1952, onde interpretou um dos ameaçadores fora da lei ao lado de Gary Cooper, e Shane, de 1953, onde deu vida a um pistoleiro de sangue frio cuja presença permaneceu na memória muito tempo depois de sua saída das telas. Ao longo da década de 1950, Van Cleef tornou-se um rosto familiar em filmes de faroeste e de guerra, frequentemente sem créditos ou com o nome listado apenas no final do elenco. Ele também participou de inúmeras séries de televisão, como The Rifleman, Gunsmoke e The Lone Ranger. Embora raramente fosse o protagonista, suas atuações carregavam uma autoridade discreta que o público lembrava. Mesmo com seu trabalho constante, Hollywood nunca o abraçou completamente como um galã, e no final da década de 1950, sua carreira desacelerou drasticamente. Então, o destino interveio de uma forma que quase pôs fim a tudo. Em 1958, Van Cleef sofreu um grave acidente de carro que esmagou seu joelho direito. Os médicos o alertaram que ele talvez nunca mais andasse normalmente, muito menos realizasse acrobacias ou suportasse longas filmagens. Durante anos, ele lutou contra a dor e a mobilidade limitada, o que o obrigou a se afastar quase completamente da atuação. Durante esse período, ele trabalhou como pintor e faz tudo, acreditando que seu sonho em Hollywood poderia ter acabado. Em meados da década de 1960, o cineasta italiano Sergio Leone viu algo extraordinário nele, algo que Hollywood havia ignorado. Leone escalou Van Cleef para o filme por uns dólares a mais, 1965. No papel do coronel Douglas Mortimer, um caçador de recompensas implacável e inteligente que rivalizava com o homem sem nome interpretado por Clint Eastwood, tiro por tiro. O papel transformou Van Cleef da noite para o dia. Ele deixou de ser apenas um vilão e se tornou uma presença complexa e imponente, um homem de poucas palavras, assombrado pela perda e movido pela justiça. O público do mundo inteiro ficou cativado. Esse sucesso o levou ao seu papel icônico como Angel Eyes em Três Homens em Conflito, 1966. Como o vilão, Van Cleef entregou uma das performances mais arrepiantes do cinema, um assassino implacável com um código próprio. Seu olhar frio, movimentos deliberados e ameaça silenciosa fizeram de Angel Eyes um dos maiores vilões já vistos no cinema. Aos 41 anos, idade em que muitos atores já estão em declínio, Lee Van Cleef finalmente se tornou uma estrela. Os anos que se seguiram marcaram a era de ouro de sua carreira. Ele estrelou inúmeros faroestes italianos, frequentemente interpretando anti-heróis ou figuras moralmente complexas, incluindo Day of Anger, 1967, Death Rides a Horse, 1967, e The Big Gun Down, 1966. O público europeu o adorava, e seu nome acima do título era suficiente para atrair multidões. Ao contrário dos arquétipos de faroeste anteriores, os personagens de Van Cleef eram moldados pela dor, pelo arrependimento e por uma determinação silenciosa, refletindo a profundidade que ele imprimia a cada papel. Nos últimos anos de sua ilustre carreira, Lee Van Cleef continuou a demonstrar a presença magnética que o havia consagrado como uma figura de destaque em Hollywood por décadas.
Em 1980, ele contracenou com o enigmático Patrick McGoohan em The Hard Way, um thriller policial intenso, produzido pelo lendário John Boorman, entregando uma atuação que combinava uma intensidade implacável com uma profundidade sutil. No mesmo ano, Van Cleef abraçou um gênero completamente diferente, entrando no mundo do cinema de artes marciais ao lado do astro de ação Chuck Norris em The Octagon, onde sua presença imponente e personalidade marcante trouxeram uma gravidade singular às sequências de luta eletrizantes. Nunca se esquivando de papéis ousados, Van Cleef mais tarde se juntou ao elenco do agora icônico clássico Cult de John Carpenter, Escape from New York, 1981, interpretando um personagem cuja ameaça discreta complementava perfeitamente a visão distópica de Carpenter. Apesar dessas aparições de destaque, Van Cleef gradualmente se afastou dos holofotes de Hollywood em seus últimos anos, optando por projetos que refletiam sua sensibilidade única em vez de buscar a fama. Em 1984, ele retornou à televisão, assumindo o papel de um formidável mestre ninja na série de aventura da NBC, The Master. Embora a série tenha enfrentado dificuldades com a audiência e tenha sido cancelada após 13 episódios, a atuação de Van Cleef deixou uma marca indelével nos fãs de séries de ação. Nesse mesmo período, ele atuou ao lado do ator britânico Lewis Collins no tenso thriller de ação Codename Wild Geese, 1984, e fez parceria com a lenda das artes marciais David Carradine em Armed Response, 1986. Consolidando ainda mais sua reputação como um ator versátil, capaz de cativar a atenção em qualquer gênero. Ao longo de uma carreira que abrangeu quase 4 décadas, Lee Van Cleef acumulou uma obra extraordinária, com 90 papéis no cinema e 109 participações na televisão. De Forosties a thrillers, de épicos de artes marciais a clássicos cult. Sua carreira é um testemunho de um talento raro, cujos traços marcantes, olhar penetrante e presença inesquecível em cena garantiram que Lee Van Cleef permanecesse uma figura amada e duradoura na história do cinema. Apesar de frequentemente interpretar personagens violentos ou intimidadores, aqueles que conheceram Lee Van Cleef pessoalmente o descreveram como gentil, inteligente e profundamente reservado. Ele era um pintor ávido, amava os animais e preferia a solidão ao glamour de Hollywood. A fama nunca o mudou. Na verdade, ele parecia se divertir com a situação, sabendo o quão longa tinha sido a jornada para chegar até ali. Sua vida pessoal, assim como seus papéis na tela, se desenrolou em capítulos distintos marcados por amor, mudanças e uma resiliência silenciosa. Ele se casou pela primeira vez com sua namorada do colegial, Patsy Ruth, em 1943, numa época em que tanto a juventude quanto o otimismo moldavam o futuro que compartilhavam. O casamento deles durou quase 2 décadas, anos em que ele conciliou as exigências de uma família crescente com as dificuldades iniciais e os eventuais sucessos de sua carreira. Juntos, tiveram 3 filhos, David, Alan e Deborah, que se tornaram o centro emocional de sua vida durante esses anos de formação. Apesar das pressões de Hollywood e dos sacrifícios pessoais exigidos por sua profissão, os anos em família com Patsy representaram estabilidade e um afeto profundo, alicercado em um vínculo que começou muito antes da fama entrar em cena. O casamento terminou em 1960, encerrando um capítulo importante de sua vida, mas deixando laços familiares duradouros. Logo depois, ele embarcou em uma nova jornada ao se casar com Joan Marjorie Drain em 9 de abril de 1960. Esse segundo casamento coincidiu com um período de transição profissional e ambição renovada, enquanto ele continuava a construir sua identidade em uma indústria que lentamente começava a reconhecer sua presença singular. Durante os anos em que estiveram juntos, o casal adotou uma filha, Denise, aumentando a família e vivenciando a paternidade de uma maneira diferente e profundamente significativa. Embora o casamento tenha durado mais de 1 década, não foi imune às tensões do tempo, ao crescimento pessoal e às exigências implacáveis de uma vida vivida em parte sob os holofotes. Em 1974, o casamento terminou em divórcio, marcando outra virada, que refletia tanto a perda quanto a possibilidade de renovação. Essa sensação de renovação veio 2 anos depois. Em 13 de julho de 1976, ele se casou com Barbara Havilon, uma união que se provaria a mais duradoura de sua vida.
Esse último casamento lhe trouxe companhia e estabilidade emocional durante seus últimos anos, oferecendo uma felicidade mais tranquila e sólida, longe da turbulência das décadas anteriores. Com Barbara ao seu lado, ele encontrou uma companheira que compartilhou sua vida além dos holofotes, apoiando-o nos últimos anos de sua carreira e em sua velhice. Juntos, construíram um relacionamento definido não por manchetes, mas por lealdade, compreensão e devoção duradoura, um desfecho íntimo para uma vida marcada tanto pelo reconhecimento público quanto por laços profundamente pessoais. Quando John Wayne morreu em junho de 1979, Hollywood parou. O Duque não era apenas uma estrela de cinema. Ele era um símbolo imponente da masculinidade americana, do patriotismo e dos valores tradicionais do oeste americano. Seu funeral contou com a presença de amigos, colegas de elenco, políticos e admiradores de todos os cantos da indústria do entretenimento. Contudo, uma ausência notável causou estranheza entre aqueles que conheciam os bastidores da era clássica de Hollywood. Lee Van Cleef. Ao contrário de muitos contemporâneos de Wayne, Van Cleef não apareceu, não enviou condolências públicas e jamais buscou se associar ao luto coletivo. Com o tempo, o silêncio se tornou mais ensurdecedor que as palavras. Lee Van Cleef nunca foi um homem que buscou a aprovação de Hollywood. Conhecido por seus traços marcantes, olhos penetrantes e uma intensidade que beirava o perigoso, ele construiu uma carreira interpretando vilões, anti-heróis e figuras moralmente complexas. Enquanto John Wayne se destacava como a personificação do herói americano impecável, Van Cleef representava o extremo oposto desse espectro. As diferenças entre eles não eram apenas profissionais, mas profundamente pessoais. Segundo Van Cleef, Wayne representava tudo o que ele desprezava na estrutura de poder da indústria. Ele não era o herói que as pessoas pensavam que ele fosse, disse Van Cleef certa vez. Ele interpretava um personagem assim na tela, mas fora dela. A história era outra. Segundo relatos, Van Cleef sentia que Wayne usava sua imensa influência para dominar os sets de filmagem, menosprezar atores que considerava inferiores e impor suas opiniões políticas e pessoais sem se importar com os outros. Ele queria controlar todos, comentou Van Cleef. E se você não se conformasse, você não importava. Esse ressentimento persistiu por décadas, alimentado por histórias que Van Cleef compartilhava em particular com amigos e colegas, que sabiam o quanto ele se incomodava com a reputação de Wayne como realeza de Hollywood. A lenda de John Wayne foi construída sobre confiança, certeza e uma crença inabalável em sua própria autoridade. Para muitos atores, trabalhar com Wayne era uma honra. Para Lee Van Cleef era um símbolo de tudo o que havia de errado com o sistema. Van Cleef acreditava que o domínio de Wayne criava um ambiente onde a sutileza, a vulnerabilidade e o risco artístico eram desencorajados. Segundo Van Cleef, ele não queria profundidade, ele queria obediência. Na visão de Van Cleef, os heróis do faroeste de Wayne eram simplistas e antiquados, mascarando a complexidade por trás da força bruta e da arrogância. Van Cleef também se ressentia de como a imagem de Wayne ofuscava outros atores. Havia muitos bons atores que nunca tiveram sua chance, dizia ele, porque só havia espaço para um duque. Essa crença só se fortaleceu quando Van Cleef alcançou seu maior sucesso no exterior, em faroestes italianos, onde finalmente pôde explorar personagens mais sombrios e complexos, papéis que Hollywood lhe negara por anos. Na época da morte de Wayne, Van Cleef não tinha interesse em se juntar ao coro de elogios. Sua recusa em comparecer ao funeral não foi um ato de desrespeito, mas de honestidade. Eu não ia fingir, disse ele sem rodeios. Eu não lamentei sua morte enquanto ele estava vivo, então por que lamentaria quando ele se fosse? Para Van Cleef, comparecer teria sido hipocrisia, algo que ele se recusava a fazer, mesmo sob o peso da tradição de Hollywood. No fim, a ausência de Lee Van Cleef foi reveladora. Revelou um homem que não estava disposto a reescrever sua verdade para agradar o público, um homem que valorizava a integridade acima das aparências. Embora John Wayne continue sendo um ícone celebrado por milhões, a história de Lee Van Cleef nos lembra que as lendas raramente são unânimes e que, às vezes, o silêncio é a declaração mais eloquente de todas. Apesar de lutar contra uma doença cardíaca durante grande parte de sua vida, Lee Van Cleef nunca deixou que sua saúde o definisse ou diminuísse sua ética de trabalho incansável. A partir da década de 1970, ele enfrentou os desafios de um coração debilitado e, na década de 1980, um marca-passo foi implantado cirurgicamente para ajudá-lo a sobreviver.
Mesmo com esses sérios problemas de saúde, Van Cleef permaneceu fiel à sua arte, continuando a estrelar filmes e projetos de televisão com a mesma intensidade e magnetismo que o tornaram um ícone do cinema. Sua dedicação à atuação jamais vacilou, um testemunho de sua paixão e profissionalismo. Tragicamente, em 16 de dezembro de 1989, Van Cleef sofreu um ataque cardíaco fatal em sua casa em Oxnard, Califórnia. Os médicos constataram posteriormente que um câncer de garganta também contribuiu para o declínio de sua saúde, marcando um fim agridoce para a vida de um dos rostos mais reconhecidos de Hollywood. Van Cleef foi sepultado no prestigiado cemitério Memorial Forest Lawn, em Hollywood Hills, Califórnia, um local reservado para muitas das estrelas com quem ele compartilhou as telas de cinema. Apropriadamente, seu túmulo ostenta o epitáfio simples, porém marcante: o melhor dos maus. As palavras capturam a essência de sua lendária carreira, uma homenagem aos muitos vilões inesquecíveis que ele trouxe à vida nas telas. Personagens tão fascinantes quanto temíveis, que solidificaram seu legado como um dos anti-heróis mais icônicos de Hollywood. Mesmo após sua morte, a presença de Lee Van Cleef permanece marcante no mundo do cinema. Seu nome para sempre ligado às performances intensas e inesquecíveis que definiram uma era do cinema.